Olá, galerinha, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jamile Fontinelli e o nosso assunto de hoje é propaganda e publicidade, parte 1. Vamos lá? Bem, o que é propaganda, o que é publicidade? A publicidade é a forma de comunicação que busca promover algum serviço ou produto ao público. A propaganda já é uma forma de transmitir ideias que podem ser comerciais, políticas, religiosas e sociais e buscam influenciar o comportamento de alguém. Você vai dizer, professora, não é a mesma coisa? Não, existe um pouco de diferença entre umas, elas sempre estarão relacionadas, mas existe a diferença. A propaganda é mais isso, né? Nem sempre você só estará vendendo produto, vai além disso, pode transmitir ideias, como disse, políticas, religiosas e sociais, mas sempre buscando influenciar o comportamento de alguém. E aí nós vamos pensar o quê? Você, professora, mas será que eu estou acostumada a ver isso? Claro, se a gente sair aí pela rua, nós deparamos com a infinidade de faixas, cartazes, anúncios, outdoor, todos envoltos por um único objetivo, o de atrair a atenção do leitor mediante ao ato comunicativo. Ou seja, precisa ser grande, precisa ser chamativo, mas ele precisa passar uma informação, ele precisa te convencer a comprar aquela ideia ou aquele produto, ok? E aí nós vamos pensar nas características da propaganda. A principal característica desse tipo de texto, né, desse gênero textual, é o convencimento do consumidor para que compra um produto ou um serviço. Os publicitários, ou seja, aqueles que produzem os anúncios publicitários, utilizam diversas ferramentas discursivas, por exemplo, o uso de imagens, da linguagem simples e do humor. Nota que esse tipo de texto tem como intuito chamar a atenção do consumidor e, portanto, são o quê? Atrativos. São repletos de verbos no imperativo, o modo verbal que oferece ordem. Como? Compre, veja, analise. São verbos no modo imperativo, aqueles que indicam ordem. De acordo com as funções da linguagem, os anúncios publicitários são textos que apresentam a função conotativa ou apelativa, que por sua vez possuem o intuito de convencer os receptores da mensagem, ou seja, os consumidores. Podem ser textos verbais, palavras, e não verbais, o uso de imagens, e ainda textos orais, por exemplo, aqueles veiculados pelo rádio. Características do anúncio publicitário. Tem um caráter comercial, vai utilizar uma linguagem verbal e não verbal. Utiliza uma linguagem simples, porque a propaganda ela vai chegar em diversos lugares, com pessoas de diversos níveis de escolaridade, para a criança, para o adulto, para o velho, ok? Textos relativamente curtos, porque se tiver muito, você está passando no ônibus. Se tiver muito texto, como é que você vai ler? A propaganda de um celular. E como é que você não vai parar o ônibus para você ler aquela propaganda? Então, por isso precisa ser um texto curto. Textos persuasivos, atrativos. Vai existir sempre um humor, uma ironia e criatividade, porque o leitor ele precisa se sentir atraído, né? Você precisa chamar a atenção do leitor para aquela propaganda, para aquele produto ou aquele serviço. Então, precisa ser algo com que ele olha que legal, bacana, ideia bacana, entende? Então, ele precisa se sentir empático com aquilo que você está oferecendo. É empatia aí. Verbos no modo imperativo, figuras e vícios de linguagem. Mas está escrito errado. Não é que esteja escrito errado. Porque a propaganda em si, ela vai ter esse poder, aí pode, porque ele vai permitir, claro, se for uma maneira ali, dentro do texto, de ele fazer essa construção de significados para a propaganda. Aí vai poder um erro, um outro, um ditado, tá ok? Uso de cores, imagens e fotografias.
E aí vamos visualizar essa imagem. Olha esse exemplo. Nós temos as imagens, as cores aparentes, né? Café da Lu. Você já experimentou um café gelado? Aqui tem. Refrescância e energia. Novidade do verão. Compre um e ganhe outro. Percebam que nós temos um texto curto, frases. Olha o slogan, né? Refrescância e energia. Ele traz a chamada, né? Principalmente para a imagem. Ele estava falando de quê? Que produto, que serviço ele está te vendendo aí? Está vendendo um café. E logo ele colocou a imagem, né? As cores sempre voltadas para a tonalidade do café, já para você, para que a nossa visão possa visualizar isso, para que a gente possa sentir esse chamamento. Olha o café, olha a cor. Imaginemos que tudo fosse verde ou que tudo estivesse amarelo. Você ia conseguir identificar direto, é café. Olha também o copo que é colocado, né? Como é feito. Nós temos também a aparição da semente do café, né? Caindo ali no desenho da marca. Então, todos esses fatores são importantíssimos para que quem esteja lendo possa entender e possa ser chamado a comprar esse produto. O nome também está em evidência, né? Café da Lu. Você já experimentou um café gelado? Aqui tem. E ele faz esse diálogo com o leitor para que ele possa se sentir chamado realmente. É como você passa ali no centro e ouve aquele oi, Chica, oi, essas coisas. Então, é a forma de se chamar, é a forma de fazer propaganda. Aí nós não temos a oralidade, mas nós temos a visão, né? Todos os aspectos de cores, palavras vão ser importantíssimos. E aí, alguns itens são essenciais, como eu já disse. Nós temos o título, que deve ser objetivo e inteligente. Imagem. Imagens e vídeos são essenciais, né? Principalmente por causa da era digital. O conteúdo audiovisual ilustra de maneira mais clara o que uma empresa quer mostrar e vender. Outra coisa, o texto. No texto de uma peça publicitária pode estar escondido o sucesso de uma marca ou produto. Além de poder mostrar a identidade, né, de uma empresa, o corpo do texto deve ser composto de todas as informações possíveis sobre o produto, o serviço que está sendo oferecido para que o cliente não tenha dúvidas. Outra coisa importante é a identidade. A identidade de um serviço ou de uma marca nada mais é do que a sua personalidade. Quando você faz uma propaganda, de modo geral, quando você constrói um texto, você, autor, você está colocando ali a sua personalidade, a sua identidade, a maneira que você escreve, a maneira de você abordar, a maneira de você debater aquele assunto. E aqui, como nós vemos, de fazer a propaganda, né, de trazer o produto, de vender esse produto, é uma forma de colocar a sua identidade, de sua personalidade. E aí nós vamos exercitar um pouquinho. Perceber o quê? Que todos esses fatores são essenciais. Que você precisa visualizar, que você precisa debater e principalmente que você precisa ser específico. É necessário título? Vou colocar um título. Título simples e inteligente. Então, é necessário prestar atenção em todas as características, ok? Então, vamos lá. Enem 2010. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde esta condição 12 vezes sem juros. Campanha publicitária da loja de eletrodomésticos, revista Época, número tarará, 3 de julho de 2006. Aí vejamos a questão. Ao circularem socialmente os textos, realizam-se como práticas de linguagem, assumindo configurações específicas, formais e de conteúdo. Considerando o contexto em que circula o texto publicitário, seu objetivo básico é a. Influenciar o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão do consumo. B. Definir regras de comportamento social pautadas no combate ao consumismo exagerado. C. Defender a importância do conhecimento de informática
para a população de baixo poder aquisitivo. D. Facilitar o uso de equipamentos de informática pelas classes sociais e econômicas desfavorecidas. Qual o objetivo básico desse texto aí? Nós precisamos entender o que é propaganda, qual é a função dela e principalmente interpretar aqui, ó. Mostre que sua memória é melhor do que a de computador e guarde essa condição. 12 vezes sem juros. E aí? Qual o objetivo? O que vocês acham? Pensaram aí? Eu digo para vocês. Nossa resposta mais adequada é influenciar, né, o comportamento do leitor por meio de apelos que visam a adesão ao consumo. Qual é o apelo que ele faz aqui, galera? Olha, mostre que sua memória é melhor do que a do computador. Ele está fazendo um desafio para você. Mostre-me. Quero ver, você vai conseguir? Você vai me mostrar? Então, ele está te fazendo um desafio. E, normalmente, as pessoas gostam de ser desafiadas, né? Ah, será que você faz mesmo? Será que não faz? Quando você se sente desafiado, eu vou provar que eu vou fazer. Então, a propaganda já traz este instinto, né? Mostre-me que sua memória é melhor do que a de computador. E guarde essa condição, 12 vezes sem juros. Então, ele está fazendo esse apelo, né? O desafio e o apelo ao mesmo tempo para quê? Para que você lembre, ó, é 12 vezes sem juros. Então, ele está te vendendo essa propaganda aí a partir desse apelo, né? Da adesão ao consumo. Vamos lá. Verifiquem essas duas imagens, né? Nós temos aí a propaganda da Coca-Cola em situações bem próximas. Nós temos viva o lado Coca-Cola da vida. Viva o lado Coca-Cola da música. Ok? E vamos lá para a questão. O slogan de uma marca é responsável por transmitir, em poucas palavras, todo o conceito da empresa. A Coca-Cola, marca de refrigerante reconhecida mundialmente, tem um marcante slogan: Viva o lado Coca-Cola da vida. Esse slogan foi veiculado entre 2006 e 2009 e hoje em dia ainda é referenciado nos anúncios da empresa. Analisando as imagens apresentadas anteriormente e o slogan em questão, podemos afirmar que A. O slogan não procura representar um estado eufórico. B. O slogan não manipula o consumidor. C. O slogan efetua-se por um verbo de imperativo, viva, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar essa vivência. D. O verbo viver, no modo imperativo, não faz o consumidor se incluir na mensagem, o que prejudica o objetivo do anúncio e influenciar o leitor. Qual a alternativa correta, pessoal? É a letra C. O slogan efetua-se por um verbo no imperativo, viva, o qual supõe uma perspectiva futura para o sujeito efetivar sua vivência. Olha o que ele coloca lá, né? Percebam o viva, ó. Viva o lado Coca-Cola da música, viva o lado Coca-Cola da vida. Então, ele não está trabalhando aí no momento de ele tentar persuadir, né? Te convencer a comprar, a tomar, só de viver, mas numa questão futura, né? Algo que não é passageiro, beleza? Então é isso, nós terminamos nossa aula por aqui. Um abraço a todos, acessem o nosso portal eduque.acre e até mais.